Prepare-se para uma jornada fascinante pelos mares da história com a biografia do HMHS Britannic. Descubra os segredos e mistérios deste navio lendário, desde suas grandiosas origens até seu trágico destino. Uma história repleta de coragem, tragédia e perseverança aguarda por você. Não perca essa oportunidade de explorar um dos capítulos mais intrigantes da era dos transatlânticos. Portanto, roda a vinheta e bora lá! O HMHS Britannic foi um navio de passageiros britânico construído pelos estaleiros da Harland and Wolff, em Belfast, para a White Star Line, porém transformado em navio-hospital antes de entrar em operação comercial. Originalmente chamado de Gigantic, foi o terceiro da classe Olympic de transatlânticos, depois do RMS Olympic e o RMS Titanic. Sua construção começou em novembro de 1911, com lançamento em 26 de fevereiro de 1914. O Britannic foi pensado para ser o maior, o mais seguro e o mais luxuoso navio de sua classe, com seu desenho e projeto sendo alterados depois do naufrágio do Titanic, em abril de 1912. O Britannic foi requisitado pela Marinha Real Britânica em 1915, durante seu período de equipagem, para servir como navio-hospital na Primeira Guerra Mundial, viajando entre o Reino Unido e Dardanelos no Império Otomano. Ele sofreu uma explosão após colidir com uma mina subaquática na manhã do dia 21 de novembro de 1916, no Mar Egeu, durante sua sexta viagem, afundando em pouco menos de uma hora. Entretanto, as causas exatas de seu naufrágio permanecem desconhecidas até hoje. A imprensa britânica pensou se tratar de uma ação inimiga e aproveitou para atacar a barbárie alemã. Ele foi substituído na frota da White Star Line, depois da guerra, pelo RMS Majestic. Em 1975, seus destroços foram localizados pelo explorador francês Jacques-Yves Cousteau. O Britannic é o maior navio para passageiros naufragado do mundo, embora não tão famoso quanto seu irmão Titanic, atraindo mergulhadores e expedições de exploração desde sua redescoberta, com o principal objetivo, na maioria das vezes, de determinar as causas do naufrágio. Joseph Bruce Ismay, presidente da White Star Line, e Lord William Pirrie, presidente dos estaleiros Harland and Wolff, decidiram em 1907 construir 3 navios para competir em luxuosidade com o RMS Mauretania e o RMS Lusitânia da Cunard Line. Os navios foram nomeados Olympic, Titanic e Gigantic, refletindo suas intenções estilísticas em tamanho. Os projetos foram liderados por Thomas Andrews e Alexander Carlisle, com a construção dos 2 primeiros iniciando em 1908 e 1909. Pórticos especiais foram construídos para abrigar os enormes navios. Originalmente, tinham 270 metros de comprimento, cerca de 48 mil toneladas e uma velocidade de 22 nós, possibilitando uma travessia transatlântica em uma semana. Construção. O RMS Olympic foi lançado em outubro de 1910 e fez sua viagem inaugural em junho de 1911, seguido pelo RMS Titanic, lançado em maio de 1911, com sua viagem inaugural ocorrendo em abril de 1912. A construção do Gigantic começou logo depois, com sua quilha batida em 30 de novembro de 1911, e seu comissionamento inicialmente planejado para o início de 1914. No entanto, após o naufrágio do Titanic em 15 de abril de 1912, a construção do Gigantic foi imediatamente suspensa. Os engenheiros aguardaram os resultados das comissões de investigação britânica e norte-americana, juntamente com as recomendações para incorporar ao novo navio. As investigações após o naufrágio do Titanic provocaram diversas mudanças significativas, começando pelo próprio nome do navio. Inicialmente chamado de Gigantic, o nome foi considerado excessivamente pretensioso após a tragédia do Titanic e foi alterado para Britannic, um nome anteriormente utilizado pela White Star Line em outra embarcação de sucesso. Embora a companhia negasse a intenção original de nomeá-lo Gigantic, evidências históricas, como cartazes e jornais da época, apoiavam essa ideia. Além da mudança de nome, várias modificações de projeto foram implementadas, com foco principalmente na segurança.
Um casco duplo foi adicionado, os compartimentos estanques foram reforçados para evitar uma falha semelhante à que acelerou o naufrágio do Titanic, e botes salva-vidas com capacidade para todos a bordo foram instalados. Os novos compartimentos estanques permitiam que o Britannic permanecesse à tona mesmo com até 6 compartimentos inundados. Além disso, grandes guinchos foram instalados para facilitar o lançamento dos botes, mesmo em condições de adernamento. O Britannic foi lançado ao mar em 26 de fevereiro de 1914, em uma cerimônia que atraiu centenas de espectadores e foi marcada por entrevistas na imprensa e um jantar especial em homenagem ao navio. Em novembro de 1915, o Britannic foi requisitado pelo Almirantado Britânico para servir como navio hospital, recebendo o prefixo HMHS. Primeiras viagens. Em 12 de dezembro de 1915, o Britannic foi oficialmente declarado apto para o serviço como navio hospitalar. Com uma equipe médica composta por 101 enfermeiros, 336 suboficiais, 52 oficiais e uma tripulação de 675 pessoas, o navio partiu de Liverpool em 23 de dezembro de 1915, com destino a Mudros, na ilha de Lemnos, Grécia, no mar Egeu, para trazer doentes e feridos. O Britannic se juntou a outros navios de passageiros convertidos em navios hospitais que estavam servindo na mesma rota, incluindo o Mauretania, o Aquitania e até mesmo o Olympic, que transportava tropas. A equipe desses navios tinha a capacidade de transportar cerca de 33 mil soldados e 17 mil doentes e feridos. Durante suas viagens, o Britannic fez paradas em Nápoles, Itália, para reabastecer suas reservas de carvão, além de Mudros e Dardanelos, no Império Otomano. Após suas missões como navio hospitalar, o Britannic retornou à Inglaterra em 9 de janeiro de 1916, transportando aproximadamente 3 mil feridos que foram distribuídos pelos vários hospitais de Londres. Após várias viagens de serviço, o Britannic e outros navios foram dispensados do serviço de navio hospitalar, pois a evacuação de Dardanelos havia sido concluída. Últimas viagens. Após enfrentar uma tempestade violenta, o navio chegou a Nápoles em 29 de setembro, saindo ileso. Retornando a Southampton em 9 de outubro, partiu logo em seguida para sua quinta viagem, marcada por uma quarentena oficial em Mudros devido a uma intoxicação alimentar enfrentada pela tripulação. Naufrágio. A sexta viagem do Britannic começou em 12 de novembro de 1916, com destino a Mudros, e foi comandada pelo capitão Charles Bartlett. A bordo estava Violet Jessop, uma comissária de bordo e enfermeira que havia sobrevivido ao naufrágio do Titanic. Após 2 dias de tempestade em Nápoles, o Britannic retomou sua rota pelo mar Egeu. No dia 21 de novembro de 1916, por volta das 8h12, o Britannic colidiu com uma mina subaquática enquanto passava pelo canal entre as ilhas de Quay e Macronisos, resultando em uma explosão que abriu um enorme buraco em seu casco estigordo. A equipe hospitalar estava tomando café da manhã no momento da explosão. O Britannic começou a adernar para estigordo, e um sinal de socorro foi enviado. O HMS Scrooge e o HMS Heroes mudaram rapidamente de curso para ajudar. O capitão Bartlett, desconhecendo a extensão dos danos, tentou levar o navio até a praia da ilha de Queia, ordenando que as máquinas entrassem em ré. No entanto, isso acelerou a entrada de água, tornando a situação ainda mais grave. Resgate. Após o pedido de socorro do Britannic, o HMS Scrooge e 2 rebocadores franceses se dirigiram ao local do naufrágio, mas os primeiros a resgatar os náufragos foram os pescadores locais de Queia. Felizmente, o mar não estava congelante como no caso do Titanic, e não houve vítimas nessa situação. O HMS Scrooge chegou ao local às 10 horas e resgatou 339 pessoas, enquanto o HMS Heroes chegou um pouco antes e recuperou 494 sobreviventes. Ambos os navios estavam lotados, então o contratorpedeiro HMS Fochou assumiu o resgate às 11h45. No total, 1.036 pessoas foram resgatadas. Os sobreviventes mais feridos foram transferidos para os 2 barcos a motor do Britannic e levados até a Baía de São Nicolau, no noroeste de Queia. Alguns sobreviventes foram transferidos para o HMS Duncan, onde a tripulação foi especialmente atenciosa com os enfermeiros.
A repercussão do naufrágio do Britannic na imprensa da época foi significativa, com os jornais noticiando o evento 2 dias após o ocorrido. No entanto, essas notícias foram acompanhadas por vários erros e propagandas devido ao contexto da guerra em que ocorreu o incidente. Estado atual do navio no fundo do mar. O Britannic é considerado o maior navio naufragado do mundo. Ele repousa em seu lado estibordo, o que dificulta a medição direta da extensão dos danos causados pela explosão. Uma enorme ruptura à frente da ponte de comando separa o resto do navio de sua proa. A magnitude dessa ruptura é tão grande que é improvável que tenha sido causada apenas por uma explosão. É mais provável que tenha ocorrido devido à pressão exercida pelo próprio navio enquanto afundava, quebrando no ponto mais frágil quando a proa atingiu o fundo do mar. A herança que o HMHS Britannic nos deixou. O Britannic, por naufragar durante a guerra e nunca ter prestado serviço comercial como navio de passageiros, além de ter tido um número relativamente baixo de vítimas, não despertou o mesmo interesse e entusiasmo do público em comparação com seu irmão, o Titanic. Consequentemente, ele foi rapidamente esquecido pela maioria das pessoas, com sua fama sendo revivida apenas após a descoberta de seus destroços. Galera, vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, não esqueça de dar aquele like, compartilhar com os seus amigos e amigas, deixar nos comentários o que você achou, inscrever-se no canal e, é claro, ative as notificações para não perder nenhum vídeo postado aqui no canal GRJ Filmes. Valeu pela audiência, forte abraço e tamo junto!